Olá novamente, meus alunos do primeiro ano. Resolução agora das questões de exercícios da atividade 2, no caso agora. De novo, não vou resolver todos os exercícios, não há necessidade, que começa a ficar repetitivo. Mas eu quero que vocês se atentem ao seguinte: quais são as equações que eu estou utilizando, porque nós vamos mudar um pouco de conteúdo no decorrer dos exercícios. Vamos passar de movimento retilíneo para movimento retilíneo variado, certo? Então quero que vocês percebam isso. Nos primeiros aqui eu vou calcular só a velocidade e não vai ter aceleração. Nos próximos teremos aceleração, vai ter cálculo do A, aceleração. Então vamos lá. Questão 1. Uma centopeia de 8 cm de comprimento caminha em linha reta com velocidade praticamente constante de 0,5 cm por segundo. Quanto tempo a centopeia demora para passar completamente por um poste? Despreze a espessura do poste. Primeiro que você tem que ver aqui as unidades. Centímetro, centímetro. Então não precisa realizar nenhuma transformação. Então o cálculo aqui é simples. Para a centopeia passar completamente o poste, o corpo todo dela tem que atravessar. Logo ela tem que caminhar aqui exatamente os 8 centímetros. A última parte tem que passar o poste, então isso vai dar 8 centímetros de deslocamento. Ok? Então para calcular a velocidade, então vai ser simplesmente deslocamento dividido por tempo. Essa é a equação da velocidade. Mas aqui ele pede para calcular o tempo. Então só troca aqui, ó. ΔT Vm, troca, então fica ΔT igual, olha, ó, ΔS dividido por Vm, velocidade média. Então ΔS, qual o deslocamento lá? 8 centímetros, certo? E qual é a velocidade média? Ele disse aqui no texto que vale 0,5 centímetros por segundo. 8 dividido por 0,5, olha lá, para não precisar usar a calculadora, 0,5 é a mesma coisa que 1 meio. Transforma essa divisão para mim numa multiplicação. Lembra? Inverte o de baixo, que é uma fração. Então fica 8 vezes 2. 8 vezes 2, então 16 segundos. Questão 2. Na questão 2, no gráfico abaixo estão registradas as posições de dois corpos A e B, que se movem com velocidade constante sobre a mesma trajetória retilínea. Letra A. O módulo da velocidade do corpo A é 8 metros por segundo. Então, letra A determina a velocidade do corpo B, classifique o movimento como progressivo ou retrógrado. Então, olhando aqui no gráfico, quando a reta é crescente, é progressivo. Quando a reta é decrescente, é retrógrado, certo? O que eu preciso saber? Eu preciso saber esta posição aqui. E como é que eu vou saber esta posição aqui? Para calcular esta posição aqui, eu vou usar os dados referente ao corpo A, porque ele me dá o valor da velocidade aqui do corpo A, que é de 8 metros por segundo, certo? Então, eu vou utilizar a função horária. Como é que é o cálculo ou a montagem da função horária? S igual a S0 mais V vezes T. Essa é a função horária para o movimento uniformemente constante, movimento uniforme, né? Então ficaria lá assim, SA igual a S0, S0 quer dizer a posição inicial. Então a posição inicial do A parte da posição 40. Então por isso aqui que o S0 vale 40. E por que menos e não mais? Olha lá, lembra que eu falei? Gráfica decrescente do A. Logo, a sua velocidade ela tem que ser negativa, por isso que eu coloco menos aqui, ó. Então, menos, ele informou aqui que vale 8. Então, menos 8 vezes 2. Por que 2? Porque aqui o tempo vale 2. E é exatamente nesta posição do tempo 2 é o que eu preciso saber. Então, observando aqui, 40 menos 8 vezes 2, 16. 40 menos 16, então 24 metros. Então aquela posição lá vale 24 metros. Certo? Então, voltando lá para a questão. Eu quero saber a velocidade.
Então, para calcular a velocidade, então agora eu vou aplicar a equação. Deslocamento dividido por variação de tempo. Então, vai ficar, olha lá, para o B, então, para o B, certo? O B, então, ele sai do zero e chega na posição, quanto que era aqui mesmo? 24, certo? Então, sai do zero e chega na posição 24 em 2 segundos. Então, é só fazer 24 menos 0 dividido por 2 menos 0. 24 por 2, então 12 metros por segundo. Lembrando, é crescente, então o B vai ser progressivo, movimento progressivo. Letra B, determina a função horária do espaço do móvel B. Então, a função horária dele, olha lá, a mesma coisa que a primeira aqui, né? S igual a S0 mais V vezes T. Então, SB, né? Posição horária do B. S0, que então é a posição inicial dele. A posição inicial do B sai do zero, posição inicial 0. Então, vai ficar 0 mais 12, por que 12? Porque a velocidade dele é 12. Então, aqui ó, no lugar do V eu coloco 12. E o T eu sempre repito. Por quê? Porque eu estou montando uma equação. E uma equação tem que ter a variável, ok? Como é, né? Aqui, lá, ó, S igual a S0 mais V vezes T, ok? Então, o que vai sobrar aqui? O zero pode tirar, certo? Então, sobra 12 vezes T. Então, função horária do B é igual a 12 vezes T, função horária da posição. Letra C. Determine a distância entre os corpos aos 3 segundos. Distância entre eles, certo? Então, lembrando, este aqui está se afastando da origem e esse aqui está se aproximando da origem. Então, ele quer saber, mais ou menos aqui, qual é a distância entre eles, ok? Então, como é que eu vou fazer esse cálculo? Então, eu vou utilizar as equações horárias dos dois. Vou calcular com o tempo de 3 segundos qual é a posição de cada um e eu vou subtrair uma da outra, certo? Quando eu subtraio uma da outra, eu sei qual é a distância entre eles. Tudo bem? Então, vamos lá. Equação horária do A. 40 menos 8 vezes T. Por que 40 mesmo? Olha lá, ó. 40 menos 8 vezes, daí deixa a variável T. Porque no lugar do T, eu vou colocar agora o 3 segundos. Então, 40 menos 8 vezes 3, 24. Então, 40 menos 24. Então, o A está na posição 16 metros no tempo de 3 segundos. E o B? O B, vamos ver. 12 vezes T. Não era essa a função horária dele? 12T. Então, 12 vezes T. E o T, então, vale quanto? 3. É o mesmo 3 do A. Então, coloco também o 3 aqui no tempo para o B. 12 vezes 3, 36. Então, logo, será quanto a distância entre eles? 36 menos 16, então a distância entre eles de 20 metros. Ok? Próxima questão. Observe a representação do instante inicial do MRU, movimento retilíneo uniforme, certo? De dois automóveis X e Y, sobre a mesma trajetória. Então, tá aqui a trajetória, o Y está na posição inicial 0 e o X está na posição inicial 90, que é essa distância entre eles. O Y se desloca com a velocidade de 15 metros por segundo e o X se desloca com a velocidade de 9 metros por segundo. Então, o que ele quer? Considere a origem da trajetória sobre o Y no instante inicial e determine, letra A, a função horária do espaço de cada automóvel. Lembrando que função horária, então, S igual a S0 mais V vezes T. V vezes T. Então, eu tenho que achar o SY, posição, função horária do Y e do X, certo? Então, do Y, então ficará 0, porque ele está na posição inicial 0, 0 mais velocidade dele 15. Então, 0 mais 15 vezes T. Olha lá, tem que ficar a variável quando eu escrevo a função horária.
Então, SY igual, tira o zero aqui, fica só 15t. Do x, 90 mais 9 vezes t. Por que 9? Porque a velocidade dele vale 9. E por que 90? Porque é a posição aqui onde ele está inicialmente, posição inicial, certo? Então, 90, lá, S0, 90, V, 9 e deixa o t de variável. Então, essas duas são as duas equações horárias, do espaço para os dois. Letra B, o instante e a posição da ultrapassagem de y por x. Quando é ultrapassagem, então nesse instante, o que acontece? As duas posições elas têm que ser iguais. Então, a posição de y tem que ser igual à posição de x. Então, o que vai acontecer? Eu vou igualar as duas funções horárias, SY e SX. Então, SY, quem é SY? Está lá, ó, 15 vezes t. Então, no lugar do SY, eu vou colocar 15 vezes t. E o SX? A SX, então, vale 90 mais 9t, a equação horária. Então, eu vou colocar aqui, no lugar do SX, 90 mais 9t. Certo, então eu igualei as duas. O que resta fazer? Letra de um lado, número do outro. Então, 15t permanece. Menos, porque eu vou passar o 9 que tem letra, 9t para cá, fica negativo. Igual a letra do outro lado, certo? 15 menos 9, 6t. 6t igual a 90, certo? Permanece 90. 6 está multiplicando, passa dividindo. 90 dividido por 6, então 15 segundos. Então significa o seguinte, ó, dá para ver que esse aqui tem velocidade maior. Então ele vai se aproximando, se aproximando, se aproximando e vai ter uma posição aqui onde os dois estarão lado a lado. E quanto tempo que isso vai demorar? Então, como calculei aqui, 15 segundos. É isso que está representando.